Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a Lei 13.718, que foi publicada no dia 24 de setembro de 2018. Essa lei é extremamente importante para as provas de concurso público e para todos os aplicadores de direito. Por quê? Porque essa lei ela traz diversas alterações dentro do Código Penal, no título relacionado aos crimes contra a dignidade sexual. Então tem muita coisa que vai ser alterada de agora em diante em relação aos crimes contra a dignidade sexual. E você precisa estar a par dessas alterações. Eu vou falar aqui detalhadamente de cada uma das alterações que essa lei trouxe para a gente. É bem importante que você não pare esse vídeo no meio, porque até o final vai ter coisa muito relevante que eu vou falar, vou trazer aqui para vocês, para que vocês estejam bem preparados e percebam todas as alterações que essa lei trouxe. Ela trouxe também dois novos tipos penais, tá bom? Então tem dois novos tipos que a gente tem que estudar, tem que conhecer e saber os seus detalhezinhos. Pessoal, então, sem maiores demoras, vamos ver aqui, vou botar para vocês aí no slide, dá uma olhada. A gente tem aí, olha só, a primeira alteração que eu quis trazer para vocês da Lei 13.718, tá bom? Então tá aqui, olha só, Lei 13.718 de 2018. Primeira alteração, está lá no Código Penal, no título 6º, dos crimes contra a dignidade sexual, capítulo 1º, dos crimes contra a liberdade sexual. Olha só o nome em iuris que o legislador trouxe para a gente, importunação sexual. Pessoal, o que é importante vocês lembrarem aqui relacionado a esse crime? Lembra aquela situação de um homem que ejaculou dentro de um ônibus e acabou respingando no pescoço da vítima? Esse crime, ele acabou que gerou uma grande revolta social, só que na verdade ele acabou sendo autuado por estupro, só que não havia um tipo penal adequado para essa conduta. Então o mais adequado que haveria era uma contravenção penal, que inclusive a gente vai ver aqui que foi revogada por essa lei, tá bom? Mas era uma pena muito branda, era uma pena de multa para quem pratica um ato tão grave como esse. E aí o legislador ele se viu obrigado a trazer um novo tipo penal para coibir essas situações. Só que o interessante é que o legislador ele não só vai coibir essa situação específica, mas todas aquelas situações que há uma importunação sexual, mas que não ocorram, mas que ocorram sem violência ou sem grave ameaça. Se houver qualquer tipo de constrangimento mediante violência ou grave ameaça para a prática de um ato libidinoso, a gente vai estar diante do crime de estupro. Só que aquelas outras situações, por exemplo, novamente no ônibus, aquele homem sem noção, o pessoal fala homem, né? Pode ser uma mulher que pratica esse crime também, mas a gente fala que o homem, que geralmente a gente sabe que é mais comum os homens dentro do ônibus abusarem das mulheres, passarem a mão, ou então num show, aquele cara safado que passa a mão nas nádegas de uma moça, ou então aquela pessoa que rouba um beijo sem a autorização da vítima, né? Não estou falando aquele beijinho roubado no flerte não, pessoal, mas aquela coisa asquerosa mesmo, que alguém chega e simplesmente pega um beijo sem qualquer tipo de autorização ou manifestação de vontade da vítima. Então todas essas situações que vão ter algum tipo de importunação sexual, de importunação libidinosa, sem autorização da vítima, mas que não tenha grave ameaça ou violência. A gente vai estar diante, então, do crime de importunação sexual. Vamos dar uma olhada aí no tipo penal. Olha só o que diz. Está no artigo 215-A, tá bom? Então foi incluído pela Lei 13.718, criou-se esse novo tipo penal do artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pessoal, ato libidinoso inclui qualquer coisa, por isso que eu falei do beijo, entendeu? O beijo aqui, aquele beijo roubado, aquele beijo de língua, isso aqui é considerado um ato libidinoso. Então, este é o crime de importunação sexual. Olha só a pena, importantíssimo também, reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Então, é uma subsidiariedade expressa que a gente tem aqui, e isso se dá exatamente porque pode haver um crime mais grave, se por acaso houver uma grave ameaça, uma violência, a gente pode estar diante, inclusive, do estupro. Olha só, reclusão de 1 a 5 anos, o que isso quer dizer? Que
é permitida a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é de 1 ano. Por outro lado, pena máxima de 5 anos, não é possível que o delegado de polícia arbitre fiança na esfera policial diante de uma autuação em flagrante deste delito. Hoje, se esse crime acontecesse hoje, obviamente, pessoal, a gente sabe que a lei penal mais grave é irretroativa, então ela não pode ser aplicada àquele caso daquele né, o tarado do ônibus, digamos assim, porque aconteceu antes da vigência dessa lei. Não será possível. Mas de agora em diante, se isso vier a acontecer novamente, alguém ejacular dentro de um ônibus em uma pessoa, e essa pessoa e esse autor, ele é detido e levado para a delegacia, ele será autuado nesse crime e não haverá arbitramento de fiança na esfera policial para esse sujeito. Tranquilo, pessoal? Lembrem desse crime, conheçam ele bem, ele é muito importante. E o outro detalhe importante que eu quero dizer para vocês é exatamente que esta lei revogou, tá bom? Como surgiu esse crime de importunação sexual, a lei 13.718 revogou o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. Então, este crime aqui, olha, importunar alguém, essa contravenção, melhor dizendo, importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor, que tinha pena de multa, não existe mais, tá bom? Então, cuidado para que o examinador não te confunda. Esse crime foi revogado pela Lei 13.718. Muito bem, pessoal. Essa é a primeira alteração. Vamos passar agora à segunda alteração, que é bem tranquila, é relacionada ao crime de estupro de vulnerável. O legislador incluiu o parágrafo 5º lá no artigo 217-A, que trata do estupro de vulnerável. Está aí na tela para vocês, olha só. Lembrando, estupro de vulnerável, artigo 217-A, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. O parágrafo 1º, ele vai trazer a hipótese também de que também haverá o crime de estupro de vulnerável se o ato libidinoso ou a conjunção carnal for praticada contra alguém que tem uma enfermidade ou debilidade mental ou quem não possa manifestar qualquer tipo de negativa ou de defesa, resistência contra o ato. Tá bom? É aquele caso da pessoa que às vezes se embriaga, cai desmaiada e alguém chega lá e pratica atos libidinosos contra essa pessoa. Ainda que ela seja maior de 14 anos, a vítima, estaremos diante de um estupro de vulnerável em razão do parágrafo 1º, tá bom? Que eu não coloquei aqui para vocês. Mas eu estou relembrando o parágrafo 1º porque o parágrafo 5º, que foi incluído pela Lei 3.718, ele fala do parágrafo 1º também. Então ele fala o seguinte, as penas previstas no caput, que é esse daqui que a gente leu, no parágrafo 1º, tá bom? Que traz essa hipótese, essas outras hipóteses de estupro de vulnerável, parágrafos 3º e 4º, tá bom? Que é o estupro de vulnerável com resultado a lesão corporal grave ou morte. Deste artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Pessoal, vocês já sabiam disso daqui, não é? Isso daqui já estava pacífico na jurisprudência. Estupro de vulnerável ocorrerá independentemente do consentimento da vítima ou independentemente de haver a vítima já mantido relações sexuais anteriores ao crime. Então isso daqui é bem tranquilo, tá bom? Já havia previsão na jurisprudência e o legislador simplesmente quis deixar isso de uma maneira mais clara. Só é importante vocês saberem que agora tem previsão legal para isso daí no parágrafo 5º do artigo 217-A. Vamos lá, vamos dar continuidade. E aí a gente tem uma outra hipótese, um outro crime, um outro tipo penal que a Lei 13.718 trouxe pra gente. Olha só qual que é. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Olha só o artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática. O quê? Tudo isso, se oferecer, trocar, disponibilizar tudo, o quê? Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro. Então tá aqui o número 1, tá bom, pessoal? Aqui tem vários crimes, vários núcleos do tipo, mas uma das elementares é exatamente essa. Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro.
Olha só a 2, de estupro de vulnerável. Quando a lei fala aqui estupro de vulnerável, ela não está falando do menor de 14 anos, tá bom? Esse vulnerável aqui, como está para vocês, é aquele vulnerável do parágrafo 1º do artigo 217-A, aquele que tem enfermidade ou deficiência mental ou que não pode oferecer resistência. Ué, professor, por que aqui o vulnerável que está falando só é esse vulnerável lá do parágrafo 1º e não o vulnerável do caput, que é o que é menor de 14 anos? Simples, pessoal, porque todo esse tipo penal já é trazido para a gente lá no artigo 241 e 241-A do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando se trata de um menor de idade, de um vulnerável menor de 14 anos, vai se aplicar não o artigo 218-C, mas sim o 241-A e o 241 normal, tá bom? Por duas razões. Primeiro, olha aí para a tela de novo, porque na hora da pena, que olha o que ele fala, se o fato não constitui crime mais grave. E no caso, se for um vulnerável menor de idade, um vulnerável com menos de 14 anos, será um crime mais grave, porque o artigo 241 e o 241-A do ECA tem previsão mais grave do que essa daqui. Além disso, incide aqui na figura também o princípio da especialidade. Lembra lá, conflito aparente de normas? A gente tem alguns critérios para resolver. Um deles é o princípio da especialidade. A lei, o Estatuto da Criança e Adolescente é específico, traz um crime específico para vulneráveis menores de 14 anos. Então a gente vai aplicar o ECA e não será aplicado o artigo 218-C para os vulneráveis menores de 14 anos. Então, volta aí para a tela. O artigo 218, ele vai ser aplicado, nesse caso aqui de vulnerável, para o vulnerável que tem enfermidade ou deficiência mental ou que não pode oferecer resistência. Muito bem, só que o tipo penal não acaba aí. Olha só o que fala aqui. Ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pessoal, o que o legislador quis proteger aqui? Ele quis proteger aqueles casos de vídeos íntimos, tá bom? Namorado, namorada, tem relações sexuais, produzem algum tipo de vídeo íntimo entre si, ambos possuem o registro, e aí após o término do relacionamento ou por qualquer situação, um deles divulga isso nas redes sociais, divulga isso no WhatsApp, no Facebook, seja lá onde for. Pessoal, até a edição dessa lei, sabe onde é que caía esse crime? Eu já vi esse crime caindo na injúria, já vi esse crime caindo na difamação. E, pessoal, vocês concordam que é algo extremamente grave? É algo extremamente que causa danos severos, psicológicos para a vítima. Então, é um crime muito sério. E parabéns ao legislador aqui por ter editado esse tipo penal, de forma que agora há um tipo penal específico para esse ato. Então, pessoal, muita atenção. Se houver alguma situação na sua prova, se houver alguma situação que você venha se deparar de agora em diante na sua aplicação do direito, já sabe, há um tipo penal específico, não só para quem divulga cena de estupro de vulnerável, mas para quem divulga também cenas de nudez, sexo, pornografia, em situação, né, sem o consentimento, sem a autorização da vítima. Mas olha só que legal, tem inclusive um aumento de pena aqui no parágrafo 1º. Ele fala o seguinte: a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Então aqui fica mais claro ainda essa intenção do legislador de proteger esses casos de vídeos íntimos, tá bom? Que após o término do relacionamento, um deles está sentido, está com raiva e quer se vingar da vítima, tá bom? Então, importante entender que nessa situação específica incidirá também a causa de aumento de pena do parágrafo 1º. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. Há uma exclusão de ilicitude específica, né, no parágrafo 2º, que diz o seguinte: não há crime quando a gente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então, pessoal, obviamente é só alguma ressalva que o legislador faz aqui, porque há algumas situações que, obviamente,
será publicado por alguma razão jornalística, por alguma razão científica, acadêmica, mas que não haverá um crime. Então, haverá, né, como a gente vamos relembrar aqui a teoria do tipo, a teoria do crime, haverá a prática do tipo penal, mas não haverá o crime, porque será uma situação em que a ilicitude é excluída, conforme bem trazido aqui pelo parágrafo 2º. Então é importante ter esse parágrafo 2º aqui em ressalva, tá bom? Não esquecer, porque se o examinador trouxer uma situação dessa para vocês, vocês sabem que a natureza jurídica é de exclusão de ilicitude. Os rabiscos aqui, pessoal, vocês vão me desculpar que eu estou fazendo no mouse e não estou fazendo com um lápis, e aí fica um pouquinho mais difícil. Vamos continuar aqui. Olha só, quarta alteração. Artigo 225. Pessoal, calma aí, antes de eu falar disso daqui, vem para mim que eu quero falar com vocês, bem importante. Todas essas alterações que vimos até agora são muito importantes, são relevantes, como eu falei, né? 2 novos tipos penais, óbvio que isso é muito relevante, mas se eu pudesse escolher uma coisa para falar com vocês dessa lei, seria esse artigo 225, essa alteração que foi feita no artigo 225 do Código Penal. Olha só, antigamente agora, até antes dessa lei, os crimes do capítulo 1 e 2 dos crimes contra a dignidade sexual, então incluía o estupro, violação sexual mediante fraude, até coloquei para vocês aqui quais são, a violação sexual mediante fraude, importunação sexual, que é o novo crime que a gente já viu, assédio sexual, estupro vulnerável já era, né, pessoal, por outras razões que eu não vou falar agora, mas estupro vulnerável já era um crime de ação penal pública incondicionada. Mas o fato é que esses crimes eram de ação penal pública condicionada à representação. Caso clássico, estupro. O estupro, se uma mulher ou um homem fossem estuprados, só haveria persecução penal se a vítima assinasse um termo de representação, se a vítima manifestasse o interesse nessa persecução penal. Já vi casos em que a vítima, por medo, por receio de alguma represália, simplesmente fala, de fato, fui estuprada, mas não quero a persecução penal, não vou representar. E a polícia ficava de mãos atadas, a justiça ficava de mãos atadas. O legislador andou bem aqui novamente. Ele diz o seguinte, esses crimes são extremamente graves, não há que se falar em representação da vítima mais. Então, crime de estupro, principalmente, que é o que mais deve ser cobrado, mas os outros que eu trouxe para vocês também, pessoal, própria importunação sexual, que é esse novo, assédio sexual, violação mediante fraude, todos esses crimes passam a ser crimes de ação penal pública incondicionada. Pessoal, vocês podem ter certeza, isso vai cair na sua prova, isso vai estar lá na questãozinha, lá no meio da parte especial do Código Penal, o examinador vai cobrar isso daí de você. É alteração legislativa e o examinador adora a alteração legislativa. Então, atenção nisso daí, vocês não vão errar, porque vocês sabem que tratava-se de uma ação penal pública condicionada à representação e agora é uma ação penal pública incondicionada. Olha aí para vocês verem. Nos crimes definidos no capítulos 1 e 2 desse título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Essa é a redação pela Lei 13.718. O parágrafo único ele foi revogado, pessoal. Ele trazia a hipótese lá, se o fosse menor de 18 anos, aí seria uma ação penal pública incondicionada, mas agora o legislador deixou de uma maneira bem mais simples. Tudo vai ser ação penal pública incondicionada. Para deixar mais claro, trouxe para vocês aqui quais são esses crimes dos capítulos 1 e 2 a que o legislador se refere, né? Já falei, estupro, entre outros. E esses aqui, estupro de vulnerável, corrupção de menores, já eram crimes de ação penal pública incondicionada porque eram cometidos contra vítimas de menores de 18 anos de idade. Então, obviamente, já havia isso. Olha só, quero chamar a atenção que está incluso nesses capítulos 1 e 2, esse crimezinho que a gente acabou de ver, do 218C, divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro vulnerável, ou de cena de sexo, ou de pornografia. Então, aquele caso dos namorados, né, que alguém divulga um vídeo íntimo, não depende da representação da vítima, tá bom? Atenção a isso daí. Pessoal, outra coisa que eu tenho que falar com vocês que é extremamente relevante. Essa matéria de ação penal é uma matéria híbrida, tá bom? Então, ela traz tanto matéria de direito penal quanto matéria de direito processual penal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se fosse uma matéria somente de direito processual penal, uma matéria de processo penal,
O que é mais gravoso aplica-se imediatamente, independentemente, como eu já falei, de ser mais gravoso ou não para o réu. Neste caso aqui, essa, em que pese ser uma norma híbrida, tá bom? Ela está prevista aqui no Código Penal, mas ela também, as ações penais estão previstas lá no Código de Processo Penal. A jurisprudência já está pacificada, a doutrina também, de que se trata de normas de direito penal, tá bom? De direito material. O que isso quer dizer? Que, se for benéfico, retroage para beneficiar. Se for gravoso, não vai retroagir, tá bom? É irretroativo. Neste caso aqui, como era um crime de ação penal pública condicionada à representação e agora é um crime de ação penal pública incondicionada, torna-se mais gravoso ao réu, tá bom? O que isso quer dizer? Então, que os crimes de estupro cometidos anteriores a esta lei continuam sendo de ação penal pública condicionada à representação. O examinador vai colocar na sua prova uma situação que aconteceu em 2017 ou no primeiro semestre de 2018 e vai perguntar se depende da representação da vítima. E você vai responder que sim, depende da representação da vítima. Por quê? Porque essa lei 13.718 foi publicada somente dia 25 de setembro, confirme a data depois, mas 25 de setembro de 2018, e somente a partir então desta data é que haverá que o crime se torna um crime de ação penal pública incondicionada. Tá bom, pessoal? Então, muito importante isso daí, tá bom? Volte o vídeo se necessário for, para que vocês fixem bem isso na sua cabeça. Isso daí é muito importante, vai ser cobrado da maneira bem semelhante do que eu estou falando aqui com vocês, tá bom? Então, atenção nessa matéria e atenção a essa regra da mudança do tipo da ação penal. Era ação penal pública condicionada à representação, agora ação penal pública incondicionada, e isso não vai retroagir. É mais gravoso, então é irretroativo, tá bom? Aplica-se o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu e, portanto, somente a partir de agora é que esses crimes serão de ação penal pública incondicionada. Muito bem, vamos voltar aí para a tela e aí a gente vai para a próxima alteração, quinta alteração, bem tranquila, a pena aumentada. Pessoal, esse inciso segundo, ele já existia e ele falava a mesma coisa, tá bom? Nem vou ler aqui para vocês, eu só destaquei porque houve uma alteraçãozinha aqui da lei 3.718, mas só foi isso daqui, ó, foi só essa palavrinha. Antes ela falava, ou por qualquer outro título, tem autoridade sobre ela. O examinador ele quis deixar isso com um português um pouco mais claro e aí usou a palavra tiver, tá bom? Só essa alteração aí que foi feita. Já no inciso 4º, aí foi incluído pela lei 13.718, fala o seguinte: a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado, e aí, pessoal, olha só, estupro coletivo, mediante concurso de 2 ou mais agentes. Então agora a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se houver o estupro coletivo. Isso aqui se aplica ao crime de estupro e estupro de vulnerável, tá bom? Não se aplica aos demais crimes desses capítulos, até porque já há uma previsão, salvo engano, no inciso 1º do artigo 226, falando sobre o concurso de 2 ou mais pessoas. Nesse caso aqui a gente está falando então do estupro coletivo. Então haverá esse aumento de pena se o estupro é cometido por 2 ou mais agentes. E a outra causa de aumento de pena que a lei traz para a gente é do estupro corretivo. Olha só, artigo 226, inciso 4º, a linha B. Se o crime é praticado para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Então aqui o agente comete um estupro, ele pratica um estupro com o intuito de controlar o comportamento social ou sexual da vítima. A vítima às vezes é muito recatada, na opinião do agente. A vítima é homossexual e ele discorda que a vítima seja homossexual, ou a vítima é heterossexual e ele discorda que seja heterossexual. Não importa qual é a efetiva razão, pessoal, desde que o intuito do agente seja de controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Como eu disse, andou muito bem, mais uma vez aqui o legislador, exatamente porque tem que ter uma reprimenda maior se o intuito do estupro for para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Atente-se a essa causa de aumento de pena, é um tema atual, é um tema que está em voga e pode sim ser cobrado na sua prova, então não deixe de estudar e de lembrar dessa hipótese, dessa causa de aumento de pena. Beleza? E aí tem mais uma alteração
que a gente vai ver, essa é bem simples, pessoal, dá uma olhada aí na tela. Olha só, artigo 234-A, nos crimes previstos neste título, a pena é aumentada, inciso 3º, da metade a 2/3 se do crime resulta gravidez. Ué, professor, já não tinha essa hipótese na lei? A lei já não falava isso? Falava, mas o legislador dizia só o seguinte, que a pena aumentaria da metade se resultasse a gravidez. Agora ele fala o quê? Que vai aumentar da metade a 2/3 se resultar a gravidez. Tá bom? Olha só, bem tranquilo. A outra também, inciso 4º, bem fácil, vocês não vão ter nenhuma dificuldade, exatamente porque a alteração é bem semelhante. Antes, falava o seguinte, de 1/6 até a metade, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, de que sabe ou que deveria saber ser portador. Tá bom? Agora, ele fala o seguinte, que a pena será aumentada de 1/3 a 2/3, então não só de 1/6 até a metade, mas de 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, de que sabe ou deveria saber ser portador, e inclui aqui ainda, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência, tá bom? Então essas foram algumas outras alterações, essas aqui bem mais simples, né, pessoal, do artigo 234-A, é só uma inclusãozinha ou outra que teve, e em relação ao quantum de aumento de pena que o legislador deixou agora um pouco mais gravoso. Se deixou mais gravoso, vocês já sabem, não será aplicado retroativamente, somente de agora em diante, da publicação dessa lei em diante. Tranquilo, meus amigos? Com isso, a gente esgota as alterações trazidas pela Lei 13.178, como eu já falei no início. Estude essa lei, não especificamente só a lei, né? A lei ela vai trazer todas as alterações, mas você tem que estudar elas no contexto do Código Penal, nos crimes contra a dignidade sexual. Então, veja bem essas alterações, veja no que foi alterado, porque eu te garanto, é nisso que o examinador vai focar nas próximas provas, tá bom? Concursos que caiam crimes contra a dignidade sexual, pode acender aquela luzinha aí aqui em cima para vocês saberem que com certeza será importante para a sua prova. Beleza, meus amigos? Como vocês já sabem aqui no canal, dúvidas, questionamentos, perguntas, mande aí embaixo. A gente vai se falando, a gente comenta, os colegas ajudam também e a gente faz sempre um bate-papo bem saudável por aqui. No mais, quem não me segue ainda, me siga lá no Instagram, Érico Palazzo. A gente sempre fala de algumas questões de direito penal, processo penal, e eu trago um pouco da minha vivência como delegado de polícia também. Um grande abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo.